E aí, fofuras? Sussa? De boa? Então vamos lá. Pessoal, continuando então naquela nossa classificação aí, né, dentro de cordados, vamos agora a respeito dos anfíbios. Tudo bem? Então, em relação aos anfíbios, primeira coisa, eles surgiram lá no Devoniano, na Era Paleozoica. Ao fundo do meu slide tem uma imagem que representa mais ou menos aí como que era esse período devoniano, tudo bem? Nesse período intercalavam períodos de seca e de chuva, então formavam esses pequenos lugares alagados assim, tudo bem? E nesse caso, então, os anfíbios surgiram nesse ambiente, em um ambiente que às vezes era necessário ele saltar, ir de um lugar para o outro. E aí, claro, a seleção natural atuou naqueles peixes, por exemplo, porque eles tiveram origem a partir de peixes que eram pulmonados, tá? E que apresentavam nadadeiras com esses reforços, esse suporte ósseo aqui, que são peixes parecidos com os selacantos, não é? Aí eu falei para vocês, inclusive, né, que esses peixes, eles eram peixes pulmonados, eu conversei isso com vocês, tudo bem? E aí, então, eles tiveram origem a partir desses caras aí. Olha só que legal, não é? Então, aqui, possivelmente, um peixe lobado, aqui com as nadadeiras lobadas, tudo bem? E aqui os anfíbios mais jovens, tudo bem? Tranquilão? Então tá. Nós temos aqui o seguinte, tá? Nós temos aqui o seguinte. Vamos agora para uma evolução, tá? Que para demonstrar de onde que eles vieram, aqui eu tinha um sarcopterígio ancestral, tudo bem? Aí dele veio o selacanto, olha aqui, devoniano. E aqui nós temos o devoniano, onde surgiram os primeiros anfíbios. Aí nesse caso foi se formando diferentes dedinhos aí nessas nadadeiras, e desse grupo veio então os anfíbios atuais. Tudo bem? Uma coisa que é legal eu falar para vocês aqui, aproveitando que anfíbios é um pouco mais curto que peixes, né? É legal eu colocar aqui uma sequência no que apareceram. Por exemplo, a Era Paleozoica, elas surgiram ali peixes, anfíbios e répteis. Surgiu praticamente todo mundo ali. Tudo bem? Então é legal você saber disso. Então, olha só, na Era Paleozoica, então, nós tivemos, deixa eu pegar outra caneta aqui, nós tivemos o Cambriano, porque essa aqui são essa é a sequência, né? Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Aqui eu coloquei os principais. Aqui nós tivemos a explosão do Cambriano, onde houve uma grande diversificação de animais e algas. Beleza? Aí, aqui no Ordoviciano surgiram os primeiros agnatos e nas plantas surgiram as briófitas. No Siluriano surgiram os primeiros gnatostomata, beleza? E as pteridófitas, aqui os primeiros peixes com mandíbula. No Devoniano surgiram então os anfíbios e as primeiras angiospermas, que eram chamadas de pterospermas, porque elas tinham características de pteridófitas, mas tinham sementes. Então as primeiras gimnospermas, que eram chamadas de pterospermas. Aí no Carbonífero surgiram os répteis, e aí no Permiano, que é o último período da Era Paleozoica, houve um declínio dos anfíbios e uma grande diversificação dos répteis. Perfeito? Tá, William, então aqui surgiu peixes, anfíbios e répteis. E mamíferos? Surgiu quando? Mamíferos surgiu na Era Mesozoica, no Triássico. Tudo bem? São os primeiros mamíferos. Aí as aves, elas surgiram aqui no Jurássico, tudo bem? E o Cretáceo, lá no Cretáceo surgiram os primeiros mamíferos placentários e as angiospermas. Tudo bem? Então, de uma forma rápida, aqui, aquilo que... Deixa eu arrumar minha cadeira. Aí, pronto. De uma forma rápida,
aqui nas eras, quem apareceu em que lugar. Joia? Tranquilo? Claro, pessoal, pelo amor de Deus, para dar uma aula dessa aqui é longa pra caramba. Só coloquei os principais pontos. Tudo bem? Só lembrando que na Mesozoica surgiram os dinossauros e extinguiram os dinossauros na Mesozoica. Ah, mas e os répteis? Surgiram quando? Os répteis surgiram na Paleozoica. Os dinossauros, que são os grandes répteis, surgiram e se extinguiram na Mesozoica. Tudo bem? Então, em relação à classificação, nós temos aqui os anuros. A quer dizer não, uro quer dizer cauda, então eles não têm cauda. Aqui nós temos os sapos. Os sapos se caracterizam por apresentar uma pele rugosa, com verrugas, beleza? E essas partes maiores, assim, ó, são os tubérculos. Esse cara aqui passa o tempo maior tempo dele fora d'água. Aí nos anuros nós temos as rãs, que apresentam uma pele bem lisa, as patinhas longas, que ela salta legal, e ela passa a maior parte do tempo dentro d'água. E as pererecas, que apresentam ventosas. Eu acho uma fofura essas pererequinhas, né? Elas apresentam ventosas nos dedos, olha só, aqui ó, as ventosas. Tudo bem? Elas são arborícolas, joia? Aí nós, para os caudados, que são as salamandras, que apresentam um corpo alongado, 4 patas para locomoção. Elas podem ter uma cauda bem longa, daí caudata, beleza? Aqui no caso, portador de cauda, tudo bem? Ou uro, quer dizer que tem cauda, joia? E elas têm aproximadamente 15 centímetros. Mas, cara, existem algumas aquáticas, que são as gigantes, beleza? Que podem ter até 1,5 metro, como é o caso da salamandra gigante da China. Joia? Ó, o chinesinho Xing Ling Lia, ó. O chinês. O japonês, você chama, eles brigam, né? Se chama de japonês de chinês, chinês de japonês. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Gimnophiona. Esse termo gimno você já viu em algum lugar. Gimno quer dizer nu, igual gimnosperma. Fiona vem de cobra. Então quer dizer, são cobras nuas. Essas meninas aqui também eram chamadas de ápodes ou ápoda, porque elas não apresentam patas. Elas são as cobras cegas. E por que o nome gimnophiona? Porque elas não apresentam escamas. Não apresentam escamas. O corpo dela é alongado, cilíndrico e não apresentam patas, cintura pélvica, cintura escapular, tá? Mas elas apresentam cauda. William, mas como que eu vou diferenciar a cauda onde está aqui? Você vai diferenciar porque a cloaca, ela se abre um pouquinho antes do final do corpo. Aí depois disso que sobrou uma cauda curta. Tudo bem? Então, na região da cabeça também estão presentes os olhos, que são atrofiados, são pouco desenvolvidos e eles são cobertos por pele. Por isso que são chamadas de cobras cegas. Filé? Quanto ao revestimento dos anfíbios, eles apresentam uma pele glandular. Por que glandular? Porque você vai ver na respiração que esses caras eles respiram bastante pela pele. Consequentemente, então tem que ter uma grande quantidade de glândula para permanecer essa pele úmida. Ela é altamente vascularizada, tudo bem? Porque a troca gasosa vai acontecer boa parte pela pele também, não é? E aqui você tem no sapo, por exemplo, a glândula paratoide. Nas rãs, nas pererecas, você tem glândulas de veneno espalhadas pela pele. Tudo bem? Espalhadas pela pele. Ela apresenta uma fina camada de queratina, só que não é o suficiente para impermeabilizar a pele, tá? E apresenta uma coloração de advertência, também chamada de cor aposemática, tá? Alguns chamam de aposemática, tá? Que é a cor de advertência. Mano, se você vê algum animal muito colorido na mata, foge. Por quê? Há uma grande chance de ele estar falando assim, ó, sai de perto de mim que eu sou perigoso.
Essa cor serve para espantar os predadores. E aí tem gente que vai, às vezes tem animalzinho, tem salamandra, cara, desse tamanhozinho assim, preta, amarela. Cara, tem salamandra que tem veneno suficiente para matar 100 pessoas. Entende? Então, ó, respeita a natureza. Ou a menos que você seja um super especialista em animais venenosos. Nem o Richard, aquele um da TV lá, ele é especialista, então ele pode mexer. Eu não vou comparar ele comigo, porque ele é especialista nisso. Eu não sou especialista. Vou mexer com um animal desse? Não vou. Beleza? Não vou. Elas apresentam, quanto ao esqueleto, um esqueleto ósseo mais reforçado, inclusive dentro desse processo de gradação do ambiente aquático para o terrestre. Uma das características é que o esqueleto foi se tornando mais forte. Então ele tem o crânio, coluna vertebral e a cintura escapular. O que é essa cintura escapular? É onde os membros articulam. E a cintura pélvica? Onde os membros inferiores articulam, que são os cíngulos articulares. Tudo bem? Então você tem o esqueleto axial, que é o esqueleto com crânio e coluna vertebral, e o apendicular, que são os membros e as suas cinturas escapulares, ou cíngulos, escapulares não, né? Articulares, ou cíngulos articulares. Tudo bem? Sistema digestório. São carnívoros, e uma coisa que chama a atenção aqui, tá? É que eles apresentam uma língua pegajosa, viscosa. Os sapos, por exemplo, eles apresentam a língua presa aqui na porção anterior. Aí ela fica enroladinha. Ela vai soltar como se fosse um ioiô. Ela vai e pega. Uma coisa que é interessante é que eles têm uma visão bem desenvolvida, mas eles só enxergam em movimento. O que está em movimento. Por quê, William? Confesso para vocês que eu já procurei e não encontrei a informação do jeito que eu queria. Então eu sei que eles enxergam apenas em movimento. Por quê? Não sei te explicar. Tudo bem? Então, a boca, estômago, intestino delgado e grosso, e eles apresentam cloaca. Tudo bem? Então, os anfíbios apresentam cloaca. Existe, por exemplo, as salamandras, ela tem uma língua viscosa, mas que ela fica em cima de uma estrutura na boca, que ela funciona como se fosse uma lança. Beleza? Apresentam dentes? Sim, mas não para mastigar. Só segura a presa. Tudo bem? Sistema respiratório. Mano, aqui tem respiração pra caramba. Já apresenta, então, uma respiração pulmonar. É um pulmão saculiforme? É um pulmão saculiforme. O que é um pulmão saculiforme? Quer dizer que ele não tem muitas dobras internas. É isso. Não tem muitas dobras internas. Isso que é um pulmão saculiforme. Entende? Aí, quando ele enche a boca aqui para poder mandar o ar para o pulmão, já ocorre uma troca gasosa aqui mesmo, na mucosa bucal. Perfeito? Então, inclusive, é por isso que essa respiração é chamada de bucofaríngea. Joia? E aí tem a respiração cutânea, que também auxilia neles. Aqui vai ocorrer, como a pele é altamente vascularizada, né? Você vai ter aqui uma troca do ambiente com os vasos sanguíneos. Joia? Aí presta atenção. Então, é uma respiração cutânea e indireta. Beleza? Porque a troca gasosa vai acontecer com os vasos sanguíneos ali. Tudo bem? Branquial na fase larval. Joia? Tem brânquias na fase larval. Uma coisa que é interessante é você saber que a laringe, tá? Ela apresenta pregas para poder cantar. Beleza? Para coachar, na verdade, né? E para o momento da reprodução. Inclusive, daí, cada espécie reconhece o coachar da própria espécie. Quer dizer que está reproduzindo. Não é chamando, vem, tô querendo, entendeu? Que horror. Ó, sistema circulatório. Cara, eu te aconselho a pegar e fazer um comparativo de sistema circulatório dos cordados. Costuma cair muito. Tudo bem? Então tá, primeira coisa, lá o coração ele era bicavitário nos peixes. Aqui ele é um coração tricavitário, ou seja, ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. Então, por quê? Vai acontecer o seguinte, o sangue, ó, presta atenção no que eu vou dizer agora. O sangue
venoso, chega até o átrio, pelo átrio direito, pelo coração pelo átrio direito, ele vai vir para cá, vai para o pulmão, ocorre a oxigenação, esse sangue volta para o coração pelo átrio esquerdo, beleza? E aí depois ele sai para o resto do organismo. Eu gostaria que você percebesse que no ventrículo ocorre uma pequena mistura entre sangue arterial e sangue venoso. Então, você percebeu que durante esse ciclo todo, o coração, o sangue, ele passou 2 vezes pelo coração? Então, é por isso que é chamado de circulação dupla. Porque em um ciclo total, você tem o que o sangue ele vai para o organismo coração, coração pulmão, pulmão coração, coração organismo. Então, é uma circulação dupla. Porque em todo esse trajeto, ele passa pelo coração 2 vezes, perfeito? E por que ela é incompleta? Incompleta porque ocorre mistura dentro do coração, ocorre mistura do sangue arterial com sangue venoso dentro do coração, perfeito? Sistema excretor, ele é efetuado como todos, cordados aqui, com um par de rins, dos agnatos, né? Com um par de rins mesonéfros, tá? São esses rins que eles ficam na região mediana do corpo do animal, tudo bem? As larvas excretam amônia e o adulto excreta ureia. Então, isso é importante. O adulto excreta ureia e a larva excreta amônia, tudo bem? Aí você tem rins, aí você vai ter ureteres, vai ter a bexiga, e aí tudo isso vai se abrir na cloaca. Tudo bem? Então, o que é mais importante aqui? Larvas, amônia, adultos, ureia. Tudo bem? É o que mais cai. Sistema nervoso. Assim como os peixes, tem cérebro, medula espinhal e 10 pares de nervos cranianos. É igual dos peixes isso. Tudo bem? Apresentam olhos bem desenvolvidos, como eu falei para vocês, com pálpebras. As pálpebras, elas protegem protege os olhos contra impactos e também distribui a lágrima, lubrificando os olhos. Foi o que eu disse, eles enxergam apenas animais em movimento. Por quê? Só Jesus na causa. Boa adição, aqui você tem o tímpano, né? Ó, boa audição, tudo bem? Para o canto. E a fase larval apresenta linha lateral. A fase larval apresenta linha lateral, tudo bem? Reprodução. Esses caras, eles são dioicos. A fecundação é externa e interna. Fecundação interna, os anuros e algumas salamandras. Fecundação interna, tá? As cobras cegas e a maioria das salamandras. Então, ó, fecundação externa, grava assim, anuro, de forma geral. Fecundação interna, cobra cega. Salamandra, os dois. Tudo bem? Já vi cair isso aqui, hein, no vestibular. Eles podem ser ovulíparos, que liberam os óvulos na água, ovíparos, que põem ovo, e vivíparos. Vivíparos são as cobras cegas. Tudo bem? Geralmente. Tudo bem? Aí nós temos também aqui o desenvolvimento indireto. Desenvolvimento indireto, nós temos os anuros, tá? E os caudados. Joia? Vamos ver o desenvolvimento indireto. Eu inverti aqui. Desenvolvimento indireto, tá? O desenvolvimento indireto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui no desenvolvimento... É porque eu fui colocando... Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Eu fui colocando os slides e aí eu peguei e passei esse daqui tudo para baixo. Mas aí ficou o indireto lá para trás. Mas não dá nada não. Tudo bem? Ó, esse aqui é indireto. Para você, mas tá escrito. Não vou falar nada. Ó, indireto. Ó, então aqui, os tapos chegam na tapa,
ele dá um abraço nupcial nela, fala, vem cá, vou te mostrar uma coisa, vai ser legal. Aí, inclusive, ele tem um calo na mãozinha, assim, que é o calo sexual, beleza? Aí ele fica abraçado e estimula ela a liberar os óvulos na água. Perfeito? Aí, ele libera os espermatozoides também na água. Aí a fecundação é externa. Aí esse ovo vai gerar um embrião, vai gerar a larvinha chamada girino, e essa larvinha posteriormente vai passar pela metamorfose. Ó, na metamorfose, você tem a formação, primeiro, dos membros posteriores, aí depois dos membros posteriores, depois membros anteriores, regressão da cauda, aumento da... Ó, qualquer coisa que tem dúvida, vai voltando no vídeo, ó. Aí, o que aconteceu aqui na metamorfose? Desenvolvimento dos membros posteriores, anteriores, regressão da cauda, aumento da boca, redução do intestino, tá? Aí, outra coisa, aqui vai acontecer o seguinte, a excreção de amônia vai passar para a ureia, tá bom? De amônia passa para ureia. A larva tem linha lateral, o adulto não. A larva apresenta coração igual do peixe, 2 cavidades. O adulto, 3 cavidades. Beleza? Então, essas são algumas características importantes que ocorrem durante a metamorfose. Beleza? Tranquilo? E aí existe a neotenia, que acontece em algumas salamandras, como é o caso aí do axolote. Que, pensa no animalzinho fofo, não é? Esse cara aqui, o que é neotenia, né? Neo quer dizer novo e tenia aí quer dizer, vem do grego, né? Quer dizer estender-se. Tudo bem? Não é de taenia, é de tenia mesmo, que vem de estender-se. Então, quer dizer, ele vai atingir a maturidade sexual, porém ele mantém características de larva. É isso. E acontece no axolote. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Assim, fechamos então anfíbios. Um grande beijo e até mais.